Graça e paz, irmãos! Estamos iniciando mais um Conectados. Hoje, dia 17 de junho, de 2020. Essa quarta-feira, pela manhã, podemos novamente nos aproximarmos de Deus, ouvindo a sua palavra, edificando a nossa alma, aumentando a comunhão com o nosso Pai. Mais uma vez também estamos reunidos como família, família de Cristo, em um mesmo espírito, numa mesma harmonia. Vamos iniciar esse programa orando a Deus, agradecendo pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão que Deus sempre demonstra e derrama sobre as nossas vidas. Vamos orar. Deus eterno, obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Estamos na sua presença. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque a sua mão está conosco, a sua misericórdia está sempre sobre nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Pedimos que hoje fale conosco novamente por meio dessa pequena meditação, por meio da sua palavra. Que possamos sempre estar em comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos, ó Pai. E o mais importante, que possamos estar em comunhão contigo. Não olhe, ó Deus, para as nossas dificuldades, não olhe, ó Deus, para as nossas limitações. Tenha sempre misericórdia de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Hoje estamos chegando ao final desse especial sobre José. E programa, que especial maravilhoso, fantástico. Eu já acompanhei a história de José dezenas de vezes. E todas as vezes é uma história que me inspira. Espero que você tenha sido abençoado também por meio da vida deste grande homem de Deus. Hoje teremos o último capítulo para encerrarmos esse especial. Hoje também encerramos a terceira temporada do nosso Conectados, que esse ano foi também muito boa para a honra e glória do nosso Deus. Então, hoje é um programa muito especial, um programa emblemático. Os irmãos sabem que estamos agora pela manhã no YouTube, então 6h30 da manhã via YouTube, depois 20 horas tem a reprise via Facebook. Aquele que perdeu o YouTube pela manhã pode participar aí do Conectados via Facebook à noite, às 20 horas, Então, entre esses dois horários. Para a próxima temporada, se prepare, se organize para participar do programa 6h30 da manhã, entregando a melhor parte para Deus, entregando ali a melhor porção do seu dia, do seu tempo a Deus. Tenho certeza que a sua vida será muito mais abençoada. Você já começa o dia com uma palavra de bênção sobre você. Você já começa o dia aí inspirado pelo Santo Espírito de Deus. E se estamos cheios de Deus, não tem como as coisas darem errado. Nós seguimos a vida por um bom caminho. Amém? Quero também mandar um abraço, e o abraço de hoje vai para todos os irmãos que acompanharam aí fielmente a terceira temporada e os irmãos que acompanham, aliás, fielmente o Conectados. Para esses eu deixo o meu abraço especial. Vou destacar duas pessoas aqui que raramente falham, raramente. Primeiro é minha mãe, Maura Sanches, está sempre conectada. E um dia ela falha no programa aí, no horário que está sendo transmitido, ela sempre vê a gravação, comenta, está sempre junto. Deus abençoe, mãe, forte abraço. Continua aí conectada, firme e forte, meditando na palavra. E a outra pessoa que também está sempre ali, sempre junto, é o maestro, o grande maestro Marcelo Giribola. Está sempre conosco também. Dá para contar nos dedos os programas que ele não participou. Então, Deus abençoe os dois. Continuem firmes aí para a quarta temporada. E tem alguns candidatos aí que estão chegando perto, mas ainda não chegaram. Vamos ver na quarta temporada quem serão os destaques. Então, você que viu um programa, perdeu outro, vacilou, não vacila não. Continua aí, firme. Daqui para frente, faça um propósito na sua vida e participar de todos os programas, porque isso não é pra gente, isso daqui não é um programa de auditório, isso não é um programa para diversão, não é um programa que você fala gostei, não gostei, não. É um programa onde nós fazemos juntos para a honra e glória de Deus. Oramos juntos, meditamos na palavra juntos, e aí a palavra edifica a sua vida.
É diferente de um rádio, é diferente de uma televisão. Não é um programa de entretenimento aqui. Conectados é para você edificar diariamente a sua vida. Então, seja o destaque aí na quarta temporada, que se Deus permitir virar em agosto, e participe todos os dias, todos os programas. Já tem outros candidatos aí, mas vamos esperar acabar, né? Nem começamos ainda a quarta temporada, vamos esperar o final, porque a gente começa correndo e muitos tropeçam no meio do caminho e não terminam. Eu quero ver quem vai chegar até o final. E para continuar aqui conectados de hoje, vamos orar. Hoje nós vamos orar pelos enfermos, pelos doentes. Agora traga à sua mente uma pessoa que precisa dessa oração. Se você for o caso, ore agora por você. Estamos no meio de uma pandemia, muitas pessoas infectadas, muitas pessoas morrendo. Na casa, né, mais de 1000 pessoas por dia e tem morrido. Vamos orar a Deus para que Deus nos proteja. Se o seu problema é outro, né, outro problema de saúde, ore a Deus. Se o seu problema é espiritual, ore a Deus. Não importa agora a natureza da doença, espiritual, psicológica ou mesmo uma enfermidade aí na sua carne, que Deus tenha misericórdia. Ele é o Deus que cura. Neste momento, então, pense em alguém que precisa da sua oração, ou se for você, ore a Deus, suplique a Deus. Deus é bom, Ele ouve, Ele atende a nossa oração, Ele atende o nosso clamor. Vamos orar. Deus eterno, na sua presença, nós oramos a Ti, ó Pai. Não há outro a quem nos curvemos, a quem supliquemos, ó Pai. Neste momento nós lembramos dos necessitados, ó Pai, aqueles que precisam da cura, ó Pai. Seja cura espiritual, seja cura psicológica, seja uma doença mesmo que acomete a nossa carne, o nosso corpo, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, derrame a cura sobre a sua santa igreja, ó Pai. Pedimos também que essa praga do Covid, ó Pai, não caia no seu arraial, ó Pai. Que nenhum dos nossos irmãos sejam pegos, ó Pai. Todos sejam protegidos, ó Pai. Que sejamos todos selados com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, ó Pai. Tenha misericórdia dos nossos erros. Não pedimos porque somos merecedores, ó Pai, mas pedimos porque sabemos que o Senhor nos ama, o Senhor é misericordioso, o Senhor derrama sempre ternura e compaixão sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, é que nós oramos, ó Pai. Amém, amém, amém. Vamos para a meditação do dia. Nós já passamos, né, pela história de José, desde dos 17 anos, quando ele foi vendido como escravo. Ele caiu na casa de Potifar, ele foi assediado, ele resistiu ao pecado, foi preso injustamente, foi esquecido naquela prisão. No momento certo, no momento de Deus, ele é lembrado e o caminho de José começa a ser abençoado para a honra e glória do próprio Deus. E ali José de escravo, ele chega a governador do Egito. José de escravo, ele constitui uma família, ele tem os seus filhos, Efraim, Manassés. José começa a restaurar tudo que foi perdido. Deus vai abençoando fortemente a José. Nós vimos que os seus parentes saem de Canaã e vão morar no Egito por causa da fome. José reencontra os seus irmãos, José reencontra os seus pais, o seu pai Jacó. Lá eles se estabelecem no Egito e entram em 70 pessoas no Egito. E o povo ali é abençoado e se multiplica no Egito. Eles são cuidados e José é bênção por onde ele passa. No último programa nós vimos que Jacó abençoa Manassés e Efraim ele recebe a bênção do primogênito. Ele é o filho de José, recebe a principal bênção. E Rubem, Simeão, Levi, que vacilaram, que praticaram mal, eles perdem a grande bênção e são amaldiçoados por Jacó. E depois de tudo isso, Jacó ele fica, né? Ele está velho já, ele morre. Jacó morre, é feito todo o funeral com toda a honra. Jacó ele tem um funeral grandioso. Ele é enterrado junto com seu pai Isaac.
né, no local correto, vai toda uma caravana do Egito, com todas as autoridades. Então Jacó foi ainda enterrado com toda a pompa. E hoje nós vamos ver a morte de José. Vimos como começou toda essa história de José e agora nós vamos ver como encerra a vida deste grande homem que foi grandemente utilizado por Deus. Então hoje nós vamos ver a morte de José. Então José enterrou seu pai Jacó, volta para o Egito, está tudo ali caminhando. E aí lá em Gênesis 50 começa a nossa meditação de hoje. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Então tudo ali está caminhando no Egito. Os irmãos de José eles ficam preocupados. Falam: vixe, o pai morreu. Jacó morreu, estava enterrado, passou período de luto. E agora? Agora José vai se vingar. Fizemos tanto mal contra ele. Vamos armar aqui mais uma história. Porque a Bíblia não relata que Jacó falou isso. Se tivesse falado, provavelmente a Bíblia teria nos relatado. José estava próximo ali de Jacó. Mas os irmãos aqui ficaram com medo. Então vamos colocar o pai no meio do negócio. Para que José ele não se volte contra nós. José é poderoso. Segundo homem no Egito. Ele vai lembrar de tudo que nós fizemos e agora não tem jeito. Então, vamos falar que o pai, né, pediu para que ele não fizesse nada contra nós. Esse é o contexto que começa Gênesis 50. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha, a expectativa que os irmãos tinham era que José guardasse o rancor no coração e que assim que tivesse uma oportunidade, iria acabar com os irmãos. Mas José ele tinha um outro pensamento, José tinha uma visão muito diferenciada. José ele sabia que tudo que aconteceu ali aconteceu por um motivo. E aqui também um ponto que nós devemos pensar, nós devemos meditar. José, humanamente falando, ele poderia estar aborrecido com seus irmãos, mas os irmãos veem que em nenhum momento ele quer esboçar qualquer tipo de vingança, qualquer tipo de atitude negativa contra os seus irmãos. Assim, o perdão que acontece aqui da parte de José é genuíno. O coração de José era genuíno. Nós vimos isso a vida dele inteira. Um coração genuíno, um coração sem malícia, sem aquela malandragem. José, ele fala assim: do que vocês estão falando? Não precisa ficar com medo. Eu sou humano como vocês acham que, né, eu estaria no lugar de Deus? Eu pergunto, irmãos, quantos teríamos essa atitude de José? Eu, você, alguém que te fez um mal? Normalmente assim, pensamos, quando eu tiver oportunidade eu pego ele. Tem aquele ditado, né? O mundo dá voltas, né? Ah, espera, que na hora certa eu vou agir. Isso é vingança, e vingança não vem de Deus. Praticaram o mal, pagaram com o mal, perderam grande bênção. O Senhor é o Deus da vingança, nós devemos perdoar, esquecer o mal que praticam contra nós. E não é só isso. Olha o que José fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha que coisa linda, irmãos. Vocês, é verdade, planejaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que hoje aqui
nós tenhamos vida, para que fosse preservada a vida. O mal que vocês fizeram contra mim, Deus transforme em bem. E essa visão que nós temos que ter na nossa vida, irmãos. Somos protegidos por Deus, estamos debaixo da graça e da misericórdia de Deus. O mal não nos toca. Tudo que acontece em nossa vida, no final, contribui para o nosso bem, assim diz a palavra. Todas as coisas contribuem para o bem. Por isso, nós não devemos ficar preocupados, rancorosos, com o coração apertado, cheio de ódio, querendo, a vingança. Nós vemos tantas mensagens que são heresias. Deus te vingará. Besteira isso. Você está por baixo, amanhã você estará por cima. Besteira isso. Aquele que é de Deus, ele não está preocupado se ele está embaixo, se ele está em cima, se ele está no meio, onde ele está. Isso é coisa humana, é pensamento humano. Não busquemos a vingança, busquemos a paz com todos. E quando o mal vier sobre nós, Deus transforma em bem. Assim tem que ser a nossa mentalidade, assim como a mentalidade de José. O mal que me fazem, Deus vai transformar de alguma forma. Aquela pessoa que me amaldiçoa, aquela maldição vira bênção na minha vida. Porque estamos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Aquele que diz, agindo eu, quem impedirá? Então não há mal que possa nos tocar, irmãos. Estamos protegidos. Por isso, esse pensamento de vingança, esse pensamento de ódio, esse pensamento de que hoje eu estou embaixo, mas Deus vai me pôr no alto, isso é pensamento humano. Isso não é pensamento espiritual. Isso é desejo carnal. Isso não é espiritual. Isso não vem de Deus. Aquele que está em Cristo, ele nem procura a glória para ele. Serei cabeça. Ele não quer ser cabeça, ele quer honrar e glorificar o nome de Deus. Se eu sou cabeça, se eu sou corpo, se eu sou cauda, não importa onde eu estou. Importa que onde eu estiver, eu vou glorificar o nome do meu Deus. Assim como José. José era escravo, glorificou o nome do seu Deus, do nosso Deus. José foi preso, glorificava o nome de Deus. José virou governador, continuou glorificando o nome de Deus. Porque para nós não importa a circunstância. Circunstância é só mais uma passagem na vida, é só mais um episódio na nossa vida. Vivemos hoje, estamos com uma dificuldade, amanhã estamos muito bem, e assim seguimos a nossa vida. Sigamos sempre glorificando o nome de Deus. Por isso José olha para os irmãos e ele fala assim, não se preocupem com isso. Aliás, fiquem tranquilos. Não fica com medo não, porque eu vou sustentar vocês e seus filhos. Olha isso. E ainda acolhe aqueles que lhe fizeram mal e sustenta sustentado todo esse pessoal ali no Egito. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Olha que bênção, né? Viu seus netos, adotou aqui o seu neto como Jacó fez consigo, viu, os filhos de Manassés. José teve a vida dele 100% restaurada. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado no sarcófago no Egito. E aí José está para morrer de forma profética. José fala, esse lugar aqui não é nosso, essa terra não é nossa. Nós não pertencemos ao Egito. Eu vou morrer aqui, mas Deus vai tirar todo o nosso povo do Egito. E quando eu morrer, levem os meus ossos comigo. Não me deixem aqui não, porque aqui não é o meu lugar. E aí ele vem,
e ele é recolhido por Deus. Mais de 400 anos depois, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Amém. José morre, ele morre ali no Egito. Mas depois que o povo é liberto, depois que quando Moisés, 400 anos depois, aí vai tirar o povo do Egito, os ossos de José vai junto. Nem o último desejo de José deixou de ser cumprido, irmão. Os desejos de José se cumpriram 100%. José foi amplamente abençoado. Dos filhos de Jacó, ele foi o mais abençoado. Materialmente falando, ele foi o que teve mais terras. Ele teve 3 porções de terras, de Efraim, de Manassés e uma dele. E somando os espaços é muito maior do que a dos outros filhos. José, mesmo sendo o penúltimo filho a nascer, teve Efraim, adotado por Jacó, e esse recebeu a grande herança. Efraim, né, levou junto com Judá a linhagem aí de Israel, e depois de Judá sai Jesus Cristo. José, ele fala: estou aqui, mas eu não quero que meus ossos fiquem aqui. E Deus não se esquece desse pedido de José. Quando o povo está saindo do Egito, eles levam os ossos de José. A restauração completa de um homem temente a Deus, de um homem com o coração inclinado a fazer a vontade de Deus. E é assim que acontece com todos que têm o coração inclinado à obediência, com todos que têm o coração inclinado a fazer a vontade do Pai. Não existe mal. Tudo que chega na nossa vida é transformado em bem. E muitas vezes nós podemos achar que assim, Deus vai consertando a história, que Deus vai, né, vai aí nos ajudando no decorrer da vida. Sabe, irmãos, o povo ter ido para o Egito já havia sido profetizado, já havia sido dito para Abraão há mais de 200 anos antes de chegarem no Egito. Lá em Gênesis 15, lá de 12 a 15, diz o seguinte: Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Olha lá, Deus já havia falado para Abraão que, né, iria acontecer tudo isso. Então também nós não podemos imaginar que Deus não sabe das coisas. Deus está acima do tempo. Deus detém tudo. Não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo sem que Deus permita. Então Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já falou para Abraão. Muito, muito interessante. Abraão, a sua descendência vai ser escravizada por 400 anos. Quando nós estudamos aqui a vida de José, nós vemos quantas profecias foram feitas e quantas já foram todas cumpridas. Tudo debaixo da forte mão e do controle de Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo a história, mas Deus é o autor da história. Então não ache que nossas vidas estão jogadas ao acaso, que que as coisas acontecem e Deus vai consertando. Não funciona dessa forma. Deus é o grande arquiteto. O pensamento de Deus é perfeito. O pensamento de Deus é mais profundo do que nós podemos imaginar. Nós não conseguimos saber o que vai acontecer, né, um segundo depois, mas Deus sabe de todas as coisas. Então nos cabe o quê? No final de tudo isso, entender um coração quebrantado, um coração ali inclinado à obediência, um coração inclinado a não pecar contra o Pai, é o que o Senhor espera de nós.
E quem tem esse comportamento, não importa a circunstância, Deus abençoa. Importa que onde nós estivermos, como José, nós devemos ser canal de bênção para o nosso próximo. E sempre pensarmos que tudo que acontece, de alguma forma, contribui para o nosso bem. Deus não perde o controle de nada, Deus sabe de todas as coisas. Toda essa história já estava desenhada, toda essa história já havia sido dita. E ela aconteceu conforme Deus falou. E as histórias que nós vimos na vida de José, a bênção que Jacó derramou na vida dos seus filhos aconteceram e as maldições também aconteceram. Tudo profetizado e tudo concretizado. Nós estamos debaixo da forte mão de Deus. Não está debaixo desse plano, dessa lógica de universo e dessa lógica de tempo que nós estamos. Por isso, vamos facilitar a vida. Obedeçamos a Deus, fujamos do pecado, resistamos ao diabo, né? E sigamos passo a passo, vivendo e sendo canal de bênção sempre. Sempre refletindo Deus em nossas vidas. Ponto. Circunstâncias são circunstâncias. Hoje estamos, passando por uma tribulação, amanhã estará tudo certo e depois de amanhã poderá vir outra tribulação. Não importa. Deus sabe de todas as coisas e Ele não abandona os seus filhos. E quando Deus começa a boa obra, Deus completa. Quando Deus ele toca na vida do seu servo, a restauração é completa. Nós vimos aqui na vida de José. Amém? Vamos encerrar orando ao Pai. Deus eterno, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, ó Pai, pelos seus ensinamentos, que possamos entender, que possamos colocar em prática, que possamos ter fé. Nos dê sempre fé, ó Pai, nos deixe sempre cheios desse dom maravilhoso, ó Pai. Até para crer, precisamos da sua graça e do seu amor, ó Pai. Neste momento, Senhor, proteja os nossos irmãos, aqueles que estão agora pela manhã indo para os seus afazeres. Proteja cada um. Dê uma noite boa de descanso para aqueles que estão na reprise do programa, Pai. Abençoe também cada um. Estabeleça as forças de cada um. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Estamos encerrando então mais esse programa para a honra e glória de Deus. Estamos encerrando esse especial de José, que foi para a honra e glória do nosso Deus. Estamos encerrando essa terceira temporada do Conectados, que foi para a honra e glória de Deus. A partir de amanhã, nós colocaremos as reprises da segunda temporada do Conectados. E então, você que já viu, veja de novo, relembre os ensinamentos. Foi uma temporada muito abençoada também. Você que não participou, participe. Então agora, nesse final de junho e no mês de julho, estaremos revendo a nossa segunda temporada do Conectados. E Deus permitindo, em agosto nós voltaremos aí com programas inéditos, com os episódios inéditos do Conectados. Mas tudo isso para honra e glória do nosso Deus. Tudo isso para a edificação das nossas almas. Lembre-se, o objetivo do Conectados, possamos ter as nossas almas edificadas, que possamos estar com uma comunhão mais profunda com o Pai e que possamos também estar em comunhão com os nossos irmãos, a Santa Igreja de Cristo. Amém? Shalom, irmãos.